As grandes escolhas da vida, esta é a lição número 6 da classe de juvenis. Você sabe quais são as três principais decisões que precisamos tomar na vida para sermos felizes? Bom, a primeira você já tomou essa decisão, que é estar ao lado do Senhor Jesus. Esta é a principal decisão que você precisa tomar. Existem outras duas. Quais são? O que você será profissionalmente? Você precisa escolher uma profissão para a sua vida. E a terceira é saber com quem você vai se casar. E é muito importante essa esfera do casamento, porque muitas pessoas acreditam até hoje que Deus vai preparar uma pessoa para eu casar. Não, Deus não vai preparar. Vê, por exemplo, o que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3, versículo 12. Adão jogou a culpa para Deus, porque a mulher que tu me deste, ou seja, ele quis colocar a culpa em Deus. Por quê? Porque Deus escolheu para ele uma mulher, no caso Eva. Então, as escolhas são você quem tem que fazer. Então você já fez a primeira escolha, que foi estar ao lado do Senhor Jesus. A segunda escolha que você precisa fazer é saber qual é a sua profissão. E a terceira, com quem você vai se casar. Mas aqui cabe a grande questão dessas três decisões. Como é que você vai tomar uma decisão acertada? É isso que nós vamos ver nesta aula. Os hinos sugeridos são 409, 422 e 570. A importância das escolhas. Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus não nos fez robôs ou marionetes. E isso é um fato. Pela bondade e graça do Senhor, temos o livre-arbítrio para fazer nossas escolhas morais. Afinal, se não fosse assim, não teríamos a necessidade de escolher arrependimento dos nossos pecados. A escolha em reconhecer que somente em Jesus encontramos a salvação e a escolha de decidir servi-lo. Bom, o Senhor nos fez com um livre-arbítrio. O que é isso? Eu faço da minha vida o que eu quiser. Você faz da sua vida o que você quiser. Isso é livre-arbítrio. E todos os seres viventes que o Senhor fez com raciocínio, como por exemplo os anjos e os homens, Ele deu o direito de escolha. O Senhor sempre nos deu o direito de escolha. E isso tanto é verdade que o Senhor deu aos anjos o direito de escolha. Então quando Satanás ficou contra o Senhor, o anjo querubim, também chamado de Lúcifer, se rebelou contra Deus, ele levou uma parte dos anjos consigo. Algumas pessoas acreditam em ser uma terça parte dos anjos, o que é mencionado no livro de Apocalipse. Mas é interessante falar sobre a terça parte, porque a Bíblia diz que os anjos são incontáveis. Se os anjos são incontáveis, então como é que ele levou a terça parte? Então existe aqui essa questão, mas não vamos entrar nessa questão aqui. Mas você vê que os anjos se rebelaram contra Deus. Eles tiveram o livre-arbítrio de se rebelar contra o Senhor. Eles eram livres. Então o que aconteceu? Existe a consequência, e é aqui que causa o grande problema do livre-arbítrio. Eu faço o que eu quiser, eu planto o que eu quiser, mas as consequências são obrigatórias. Então os anjos que se rebelaram contra Deus se transformaram em demônios, e Lúcifer no diabo, no Satanás. Então nós precisamos compreender que tem uma grande importância as nossas escolhas. Nós precisamos saber escolher. Veja, por exemplo, Ananias, Misael e Azarias, também Daniel, souberam escolher o que fazer exatamente num momento de dificuldade. Põe dificuldade nesse negócio. Daniel foi parar na cova dos leões e os outros três na fornalha de fogo ardente. Então, diferente de Adão, que escolheu e fez uma escolha errada. E escolha essa que nos dá uma consequência terrível até hoje. Então veja a importância das escolhas, porque o que você escolhe hoje vai refletir em você amanhã. Talvez nem reflita hoje, mas vai refletir amanhã. Então por isso que nós devemos ter muito cuidado nas nossas escolhas. E para que nós venhamos escolher corretamente, nós precisamos ter informação correta. Então veja, até mesmo Moisés, Moisés teve uma situação interessante. Ele poderia ter escolhido ser chamado de filho de Faraó e ficar no bem bom, não fazendo nada para ninguém, ficar no bem bom. Mas ele optou por ser chamado filho de Deus.
Ele preferiu estar do lado do Senhor. Então, qual é a escolha que você vai fazer hoje? Então, e a nossa vida é cercada por escolhas. Por exemplo, você vai para a escola bíblica dominical, você vai escolher a roupa com que você vai. Olha como é que já entrou a escolha. Você escolheu a roupa que você vai. Então, a nossa vida ela é formada de escolhas e de decisões todos os dias. Agora, a questão sobre quem você vai servir para a eternidade é uma escolha sua, com quem você vai se casar também e a profissão que você quer ser. Vou falar um pouco mais sobre isso. Nossas escolhas tocam em nosso futuro. As escolhas que fazemos hoje ressoarão em nosso futuro. Em outras palavras, o futuro é o resultado de nossas escolhas feitas no presente. Existe uma questão muito interessante aqui sobre o Ló, que era sobrinho de Abraão. Ele fez uma escolha pensando apenas no presente. E olha só o problema que ele arrumou para ele. Ele escolheu estar numa terra que aparentemente era uma terra boa, mas futuramente se tratava de Sodoma e Gomorra, que foram cidades destruídas por Deus devido à sua impiedade. Então, o que você escolhe hoje vai refletir amanhã. Pode não refletir hoje, mas vai refletir amanhã. Então precisa ter cuidado. Por exemplo, os governos do Brasil e do mundo, eles fazem também muito isso, né? Eles escolhem pelo presente momento, ele não pensa no amanhã. Então por isso que, de modo geral, todos os países do mundo andam sempre em situações erradas, em políticas erradas. Por quê? Porque eles não visam o futuro, não olham para o futuro, só olham o agora. Então é importante que na nossa vida também nós venhamos compreender e depois o que acontecerá se eu tomar essa decisão hoje. O que vai acontecer comigo daqui a 10 anos ou 5 anos? Algumas pessoas vão pensar assim, mas daqui a 5 ou 10 anos vai demorar muito. Vai demorar muito? Quando você piscar os olhos, chegou. Então você precisa ter muito cuidado nas suas escolhas, saber escolher. E só há uma forma de saber escolher, pedindo ao Senhor para te orientar. E você ter informação correta, informação não que é colocada nas mídias, né? Principalmente em televisão, né? As emissoras de televisão, de modo geral, todas elas têm um partido específico, tem um clube preferido de futebol, então fica sempre, eles só mostram aquela parte que interessa a eles, mas você não, você precisa ser esclarecido. Televisão, por exemplo, é uma coisa que eu particularmente não gosto de televisão, porque a televisão, como eu falei, ela tem muito um lado, ela só visa um lado, não visa os dois lados da moeda, só fala aquilo que lhe apraz, ela fala o que ela quer falar, e isso traz um monte de mentiras. Então você precisa ser uma pessoa esclarecida, que procura informação correta. Geralmente a internet é uma boa fonte de informação correta. Vemos, por exemplo, que temos situações no presente que as pessoas tomam muitas decisões para isso, né? Para o presente. Mas e daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, e no ano que vem, na próxima semana? Então nós precisamos ter cuidado em saber escolher, fazer as nossas escolhas corretamente. Os perigos das escolhas erradas. Quando fazemos escolhas erradas em momentos decisivos da vida, também teremos consequências erradas. O que você escolhe errado hoje vai refletir errado amanhã. Então, mais uma vez, entra nessa ideia de saber escolher. Veja, por exemplo, o caso de Saul, que escolheu desobedecer a Deus e o que aconteceu? Perdeu o trono. Então, Saul, que foi um homem que começou bem o seu reinado, Saul foi o primeiro rei de Israel. No entanto, devido à sua desobediência, ele perdeu o seu trono. Davi escolheu pecar e pagou caro por isso, e pagou muito caro com a questão do pecado. Veio uma série de situações dentro de sua casa, dentro do seu lar, situações tenebrosas, terríveis. Por quê? Porque ele fez uma escolha errada enquanto estava no bem bom, lá no seu palácio, enquanto as pessoas estavam na guerra. Ele ficou lá no bem bom, viu uma mulher se banhando e desejou aquela mulher. Então veja que ele cometeu a conta disso. Ele matou a mulher, Urias, que era o esposo dessa mulher, e Urias, que era braço direito de Davi. Olha que covardia que Davi fez. Depois disso aconteceu que o filho de Davi quis tomar o seu trono, também no caso de Absalão, né? que acabou morrendo pendurado numa árvore, né? Foi assassinado pela... me esqueci, Joabe e seus homens. Então veja que aconteceu umas coisas, né? Um de seus filhos violentou uma das suas filhas. Então veja a situação terrível que aconteceu com Davi. Por quê?
porque desobedeceu a Deus, porque decidiu pecar, ele quis pecar. Ele quis pegar a mulher, né, Betseba, e quis ter relações íntimas com ela. Ele não tinha nada que ter tocado naquela mulher, tanto é que ele foi repreendido pelo profeta Natan. Então, existe situações que, por quê? Por que aconteceu todas essas consequências no Davi? Porque ele decidiu pecar, ele quis pecar, ele premeditou o pecado. Acabe que escolheu Jezabel para ser sua esposa, ninguém merece, né? E lembremos ainda que Manassés, um jovem que teve o privilégio de ser filho do grande rei Ezequias, mas que escolheu desviar-se dos caminhos do Senhor, ou seja, ele tinha um bom exemplo dentro de casa, mas mesmo assim não seguiu o seu bom exemplo. Entra na história lá do livre-arbítrio. Ele quis, ele optou, ele tem liberdade para isso. Então ele optou por se desviar do Senhor e olha as consequências. Então as consequências erradas que tomamos hoje vai nos trazer consequências erradas. Em quais áreas devo tomar cuidado com minhas escolhas? A escolha de com quem vou constituir uma família. A escolha do seu futuro cônjuge é uma das mais importantes decisões. O casamento é uma bênção e a família é um projeto de Deus. Mas você precisa orar e pedir a Deus que o ajude a escolher a pessoa certa para passar o resto da sua vida com ela. Bom, eu disse para você que Deus não escolhe uma pessoa para você casar. Não, Ele não vai escolher. Você pode escolher e Deus pode até aprovar ou não. Dizer, ó, estou nesse negócio aí, hein? Mas falar que Deus vai pegar uma pessoa, olha que eu te digo, você está na igreja, a pessoa diz, olha que Deus mandou te dizer que é para você casar com fulano ou com fulana. Não, isso não é de Deus não, isso aí é fora. Por quê? Porque a escolha é sua, é você quem decide sobre a sua vida, sobre a questão com quem você vai se casar. Existe um caso muito interessante na Bíblia, a Bíblia relata sobre o caso de Sansão. Sansão, com tantas mulheres dentro do seu arraiá, ele preferiu fazer o quê? Escolher uma mulher de um outro lugar, uma estrangeira, vamos assim dizer, né? No nosso caso, trazendo para o nosso caso, é um cristão que opta por uma pessoa não cristã. A ideia seria essa daí, que no caso foi Dalila. E olha o que aconteceu com Sansão, porque ele escolheu uma mulher que não era do seu arraiá, não era uma pessoa que tinha a mesma crença que a sua. Ele foi humilhado, teve o trabalho forçado, arrancou-se os olhos e morreu. Então veja que a situação de Sansão poderia ter sido evitada, era só ele ter escolhido corretamente com quem ele queria se casar. Então cuidado com as suas escolhas. E uma outra questão sobre a questão do casamento é que muitas pessoas se deixam levar, principalmente as meninas, se deixam levar por aquele homem que prega muito bem, que canta muito bem, que ensina muito bem. Ele pode até ser uma bênção nesse aspecto, mas ele pode não ser uma pessoa para você se casar. Por quê? Porque como é que ele trata a mãe dele? Isso aqui é uma coisa crucial. Você quer saber como é um homem, como um homem vai ser com você? Veja como ele trata a mãe dele. Da forma que ele trata a mãe dele, possivelmente vai ser a forma com quem ele vai tratar você. Então, cuidado, não se deixe levar. Essas questões, por exemplo, de revelação, de visão, eu que te digo que você tem que ficar casar com alguém, com fulano, com ciclano, que é meu servo, que é minha serva, para com esse negócio. A escolha é você quem faz, é você quem vai decidir, é você que vai dizer o sim no altar, é você quem vai ter a vida inteira pela frente com essa pessoa. Então tenha cuidado no seu casamento. Isso também serve para os jovens, para aqueles que querem aquela jovem bonita, né? Geralmente o homem é muito atraído pela jovem que é bonita. Então, como ela é? Será que ela é uma pessoa boa, uma boa dona de casa? Será que ela respeita pai e mãe? Como é essa pessoa? Então, cuidado, não se deixe levar por aparências. Não se deixe levar por aparências. Então, a melhor forma para você escolher um cônjuge, uma pessoa para você se casar, é você conhecendo bem como ela trata os seus familiares, né? seu pai, sua mãe. Isso é importante. Acertando na escolha profissional. Que bom quando escolhemos uma profissão que amamos e que percebemos que temos aptidão para aquele trabalho específico. O mercado de trabalho está aberto e você precisa orar e pedir orientação divina em sua escolha profissional. A escolha profissional é muito curiosa, porque de modo geral, até passou um pouco, né? Mas há muito tempo atrás,
O que acontecia? O filho tinha que ser a mesma profissão do pai. Veja, por exemplo, o caso de Jesus. Jesus era carpinteiro. Por que Jesus era carpinteiro? Porque o seu pai José era carpinteiro. Então, é claro que ali existe um outro contexto, existe uma outra situação, mais uma ideia de exemplo também. Inclusive, a questão de exemplo, existe uma questão muito curiosa sobre o trabalho, que fala lá em Provérbios 22:6. É algo muito interessante, que a Bíblia nos relata algo muito curioso, que é usado de forma diferente. Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse texto específico está falando, de uma forma geral, de trabalho, para instruir o menino sobre a questão profissional. Por isso, ele não vai se desviar. Então, se, por exemplo, se teu pai é mecânico, por exemplo, ele vai te instruir na mecânica, você vai ser um bom mecânico, e ainda que você tenha uma outra profissão, você não vai deixar a mecânica. Por quê? Porque você escolheu junto com seu pai, foi uma escolha mútua, foi algo que você foi instruído, você foi bem instruído, então você tem exemplo. Então, como você foi bem instruído no exemplo, você acaba não se desviando daquilo. Aquilo ali que é a ideia. Muitas vezes as pessoas usam para dizer que é sobre a questão do caminho de Cristo, que Cristo é o caminho, de fato ele é, mas ali o texto fala de uma outra questão. Então, o que você vai ser quando você crescer? O que você vai ser profissionalmente falando? Você precisa se observar, você precisa muito observar o que você tem aptidão, ou seja, no que você é bom. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei fazer muita coisa não, ou às vezes eu sei fazer isso. Bom, de modo geral, na questão profissional, você não precisa fazer tudo, você precisa fazer uma coisa bem feita, muito bem, você precisa ser muito bom naquilo que você faz. Vou te dar um exemplo prático. Cristiano Ronaldo, você já imaginou Cristiano Ronaldo sendo pedreiro? Mas jogador de futebol você consegue, né? Por quê? Porque ele é bom naquilo que ele faz. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, o próprio Neymar. Então você precisa ser bom naquilo que você faz. Por exemplo, você pode ser muito bom motorista, um excelente motorista. Ninguém dirige um carro como você. É claro, depois que você fizer os 18 anos, né? Não vai pegar carro antes disso, porque você não vai estar dando um bom exemplo. Você precisa ser exemplo. Então veja que é importante que você compreenda aquilo que você faz. Você precisa ser bom naquilo que você faz, para que assim você seja um excelente profissional. Escolha servir a Deus no ministério. Servir a Deus no santo ministério é um grande prazer. O que não podemos nos esquecer é que a escolha para o ministério depende da nossa vocação. Algumas pessoas querem ser chamados para o santo ministério, mas isso não é o mais importante. O mais importante é ser escolhido. Quantas pessoas são chamadas, mas não são escolhidas? Então nós devemos ser escolhidos pelo Senhor. Então, quando você tem o desejo de ser pastor, você tem essa questão de servir ao Senhor no santo ministério, você precisa, em primeiro lugar, ser uma pessoa escolhida por Deus. Ser escolhido, não vai fazer porque o seu pai é pastor, então você é pastor também. Não, a questão pastoral, ela é uma vocação. Você precisa ter vocação, não é porque você é filho de pastor que você será pastor, não é assim. Pode ser do seu pai ser pastor e você ser pastor também? Sim, pode ser. Agora, desde que você tenha a vocação. Por exemplo, vou te dar um exemplo bíblico. Eli era sacerdote. Ofni e Finéias estava na linhagem sacerdotal, mas foram sacerdotes. Olha a vida deles. O que eles faziam? Eles mantinham relações íntimas com mulheres na tenda, que no caso seria a igreja, né? Como se hoje uma pessoa tivesse relações íntimas com uma mulher dentro da igreja. Então veja que situação, né? Então a grande questão é ser escolhido e não ser somente chamado. Mas é importante que você compreenda que para ser pastor, você precisa ter vocação, chamado, viver uma vida de integridade, jejum, oração, leitura da palavra. Ser bem instruído na palavra, né? E aplicar a palavra. Quais são as escolhas mais importantes? Eu escolho temer a Deus. Depois de analisar sua vida e verificar que tudo era vaidade, Salomão concluiu sua reflexão dizendo que o fim de todas as coisas é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O que é temer a Deus?
fala tanto de temer a Deus. Temer a Deus é respeitar a autoridade de Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Vou repetir. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é compreender, respeitar a autoridade dele. Vou te dar um exemplo prático. Você está na rua, por exemplo, com seu pai, no carro, e o guarda de trânsito manda ele, não, guarda de trânsito não, melhor, um policial militar, ou mesmo um policial civil, está fazendo uma blitz ou coisa dessa natureza, e o teu pai chega próximo dele para conversar alguma coisa. Nota que o teu pai vai ter uma conversa com uma pessoa. E por que não teve medo? Porque ele reconhece a autoridade que está naquela pessoa. Então ele reconhece, então ele não tem medo, ele tem temor. Por que ele tem temor? Porque ele reconhece a autoridade daquela pessoa. Então ter medo e temor são coisas completamente diferentes. Então é isso que nós temos que ter. Temor. A Bíblia diz lá em Jó 28 que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então que nós venhamos continuar tendo temor ao Senhor, né? Ou seja, reconhecer a autoridade de Deus em nossas vidas, para que assim nós venhamos ter uma vida sábia. Eu escolho estabelecer objetivos. Estabeleça alvos diários, semanais, mensais e anuais, e você perceberá que poderá ser muito mais efetivo. Você viu quando as pessoas não têm um direcionamento na vida? Não tem meta na vida, não tem meta, não tem um alvo, nada. Ah, eu vivi hoje, eu fiz isso, fiz aquilo, aconteceu. Não. É claro que a questão da espontaneidade é bom. No entanto, você precisa trilhar metas. Por que isso é importante? Para te ensinar disciplina. Por exemplo, eu falei de Cristiano Ronaldo, que ele é muito bom jogador. Por que ele é muito bom jogador? Porque ele é disciplinado, ele treina. Não é que ele quer treinar, ele treina. Ele é contra, ainda que ele queira ficar na cama até meio-dia, mas ele vai fazer o quê? Ele vai acordar cedo para treinar. Isso é disciplina. Por quê? Porque ele tem uma meta. Meta de ser um bom jogador. Então, você da mesma maneira, você precisa fazer o quê? Criar metas. Pode começar pequeno. Por exemplo, vou te dar um exemplo de uma meta interessante. Isso você pode aplicar para tudo na sua vida. Você acorda e pensa, hoje, a minha meta hoje é ler um versículo bíblico. Aí você leu. Ok. No dia seguinte, a minha meta hoje são ler 2 versículos bíblicos e vai aumentando. Isso vai fazer com que no final do dia você pense, hoje eu pensei numa meta e consegui, né, ou melhor, eu estabeleci uma meta para mim hoje, né, uma diária, uma semanal, mensal e anual, e eu consegui fazer esta meta. De vez em quando você não vai conseguir, é verdade. Mas você não pode fazer disso uma desculpa, uma muleta. Ah, não é sempre que eu consigo mesmo e fazer corpo mole, de maneira nenhuma. Você precisa se manter firme. Você faz o quê? Você faz uma meta, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Por exemplo, as meninas podem, por exemplo, pensar, hoje eu vou fazer uma receita de bolo que eu vi na televisão ou na internet. Eu vou fazer um bolo hoje ou amanhã. Ou seja, você criou uma meta. Então você vai lá e faz o bolo. Ok, você venceu a meta. Isso vai te dar uma questão de treino, né? Você vai ser disciplinado, vai ser uma pessoa disciplinada, e isso vai te trazer muitas coisas, muita prosperidade futuramente. Hoje talvez você não consiga ver, mas futuramente você verá que você será muito próspero por conta disso. Então estabeleça metas na sua vida, meta diária, meta da semana, meta do mês e meta do ano. Isso serve para todas as esferas, tanto a questão espiritual quanto também a material, a profissional e até mesmo, por que não dizer, amorosa. Eu escolho andar com Deus. Essa foi a decisão de Enoque. E andou Enoque com Deus. Enoque fez uma escolha de andar com Deus. Ele decidiu ser amigo de Deus. Enoque escolheu viver em santidade mesmo em dias de tamanho pecado. E você escolheu andar com quem? Você, claro, você vive numa cidade, num lugar que é coberto de pecado. Tem pecado para tudo quanto é lado. Mas e você? Escolheu andar com Deus como Enoque? Você, de fato, você tem a Deus como algo, como teu Senhor verdadeiramente, de você fazer tudo o que Ele quer que você faça? Você de fato é obediente ao Senhor, assim como era Enoque? Então veja que interessante que Enoque, inclusive, ele não morreu, né? Enoque foi levado ao céu. No próprio texto de Gênesis 5:24 nos dá essa orientação aí.
24 e 25. Então, Enoque escolheu andar em santidade mesmo diante de tanto pecado. Veja lá o caso de Isaías, né? Eis que estou num povo de impuros lábios, né? Mas o Senhor, né, o anjo tocou em seus lábios e eles foram purificados. Então, talvez seja o seu caso. De repente você é uma pessoa que fala algumas coisas que você não deveria falar, né, como palavras de baixo calão. Então, por que não permitir que o Senhor te toque em seus lábios para que você venha assim falar palavras que edificam e deixar essa questão do pecado, essa impureza de lado, de falar palavras de baixo calão, também chamado de palavrões. Então, escolha sempre andar com Deus, que você verá as grandes coisas que o Senhor fará na sua vida. Para concluir, escolher a pessoa certa para viver com ela durante toda a vida, decidir qual profissão e também escolher servir a Jesus, são atitudes importantes, pois nossas escolhas definem nossa vida. Então essas são as 3 escolhas para a nossa vida, que é escolher a pessoa com quem você vai se casar, né, vai viver com ela para o resto da vida, o que você vai ser, né, uma questão profissional, até para manter essa pessoa com que você casou, né, se você for homem, você precisa ter essa profissão. Se caso você for mulher, você também precisa ter uma profissão, também não ficar aí à mercê do seu esposo, né, porque de vez em quando vai acontecer um desemprego, então você precisa também ter a sua profissão, até para ajudar ele, e também servir a Cristo, que é a mais importante decisão, essa que você já tomou de estar servindo ao Senhor. Às vezes você ainda não está no ministério, né? Mas ainda vai chegar lá. E isso, claro, depende de disciplina, tempo. Não é assim, chegou e já vai ser pastor, não é assim. É um processo que demora alguns anos. Então, tenha paciência, se for o seu caso, se você deseja servir ao Senhor no ministério, tenha paciência, vá com calma, porque certamente o Senhor te dará vitória. Hora da revisão. Número 1. Esse texto ensina-nos que, ao fazer uma escolha, temos de levar em consideração os reflexos para o nosso futuro. Número 2. Saul, que escolheu desobedecer a Deus e perdeu o trono. 1 Samuel 15, 22. Davi, que escolheu pecar e pagou caro por isso. 2 Samuel 11, do 1 ao 27. O rei Acabe, que escolheu Jezabel para ser sua esposa. 1 Reis 16, 29 ao 33. Número 3. O verdadeiro temor a Deus não é ter medo de Deus, mas medo de ficar sem a presença dele. Número 4. Estabeleça alvos diários, semanais, mensais e anuais, e você perceberá que poderá ser muito mais efetivo. Sim, quando você faz uma meta, cria uma meta para o dia, para a semana, por mês e para o ano, você produz mais, você cria mais, você começa a ter mais produtividade. Enquanto as pessoas não estão conseguindo fazer nada durante o dia inteiro, você verá que como você traçou ali algumas metas, você vai alcançar muito mais coisas, vai ser muito mais efetivos. Por isso, as grandes escolhas da vida não precisam ser escolhidas por nós e pelo Senhor, né? Pelo Senhor, que eu digo assim, nós escolhemos, mas pedimos orientação ao Senhor, mas sabendo que a responsabilidade de escolha é nossa. O que o Senhor faz, e pode até fazer, é nos orientar. Mas o Senhor não vai escolher a profissão com que você vai ter que ser. Deus não vai escolher a pessoa com que você vai se casar. Deus também não vai escolher você aceitar Cristo como Salvador. Todas as nossas grandes escolhas na nossa vida são feitas por nós. Em que você, no nome de Jesus, pense nessa situação, pense nessas questões da vida, que você verdadeiramente escolha o lado bom da vida e faça escolhas acertadas. Como é que você faz escolhas acertadas? Pedindo orientação ao Senhor e tendo informação correta, e não essas informações que passam aí pela televisão principalmente, né? É um meio de enganar o povo, né? A televisão é uma forma de enganação. Eu aguardo você na próxima aula e eu aproveito também para agradecer a Marcela Bispo, que tem feito seus comentários. Ela fez um comentário interessante, que ela diz que gosta muito das minhas aulas. Eu fico feliz em saber que as minhas aulas estão edificando a sua vida e claro, se você for professora da Escola Bíblica Dominical, dá um forte abraço a todos os seus alunos no meu nome. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e eu te aguardo na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!